E aí? Quem acompanha o canal há um tempo já deve saber que eu gosto de falar de uns animes pouco conhecidos. Pois é, hoje vamos falar de mais um. O anime de hoje é Omamori Himari, mas dessa vez não vai ter spoiler na introdução, então bora logo falar do episódio 1. O anime começa com uma musiquinha relaxante, enquanto vemos algum tipo de colar que tem um brilho muito forte. Ao mesmo tempo que também vemos algumas imagens que parecem ser um tipo de flashback. Logo depois disso, o colar se apaga, e isso foi sentido por algumas pessoas e monstros longe dali, que ficaram um pouco inquietos. Aí o anime vai para uma vibe de vida cotidiana, e vemos uma garota indo acordar o nosso protagonista. O nome dele é Yuto, e o dela é Rinko. Finalmente, não esqueci de falar o nome dos personagens. E como todo bom anime ecchi, isso acaba de uma maneira praticamente impossível na vida real. E ela acaba mandando o gato ir pra cima dele como se fosse um Pokémon. Isso tudo porque ele é alérgico a gatos e provavelmente iria acordar depois disso. Quando eles estavam no caminho da escola, ela dá os parabéns pra ele, porque era seu aniversário de 16 anos. E depois de lembrar dos pais que morreram em um acidente de carro nessa mesma data 7 anos atrás, ele acaba mostrando pra ela o amuleto que recebeu da família e diz que está tudo bem e essas lembranças não o afetavam mais. Logo depois de terminar de falar, uma outra garota chama ele pelo nome e faz um cumprimento um tanto quanto extravagante, enquanto a Rinko fica assistindo tudo totalmente traumatizada e sem entender nada, igual eu, já que foi meu primeiro anime. Aí a Rinko encarna o Flash e pega ele e vai embora deixando a outra pra trás. Já na escola, ele fica se perguntando quem era aquela garota e como ela sabia o nome dele, e pensando como ela era linda, óbvio. E parece que a Rinko tá lendo os pensamentos dele. Na hora do intervalo, o amigo chamado Taizo vai chamar ele pra almoçar, mas a Rinko pega o Yuto e sai arrastando ele de novo. Coitado, bicho, segunda vez. E quando eles estão de costas, uma sombra estranha entra no amigo dele, e ele fica com a cara de um protagonista de um certo gênero bastante conhecido por aí. Enquanto isso, a Rinko tá pedindo explicações pro Yuto sobre quem era aquela garota. E eu não falei, mas claramente ela gosta dele, por isso tanto ciúme. Mas ele fala que não conhece a garota, e acha improvável que tenha esquecido dela em algum momento. E enquanto eles estão conversando, o amigo dele aparece do nada e simplesmente joga um Hadouken neles. Embora que ele tá parecendo mais com aquele carinha do King of Fighters, né? E depois de perceber que claramente isso não é normal, o cara ainda decide virar uma aranha. E quando vai atacar os dois, aquela garota com uma apresentação extravagante aparece de novo e chama o Homem-Aranha pro X1 dizendo que ele é fraco. E, sem muita dificuldade, ela consegue fazer com que o bicho que tinha possuído o amigo dele saísse, e então ela finalizou ele com a espada, deixando o amigo dele dormindo tranquilamente. Depois disso, ela vai embora e deixa todo mundo bugado tentando entender o que aconteceu. Naquela noite, ele ainda estava bugado tentando entender o que aconteceu, e não vou julgar, porque realmente não dava pra entender o que aconteceu. E quando ele decide dormir, acontece uma das cenas mais clássicas de animes desse gênero. Ela aparece na cama dele do absoluto nada. E é aqui que eu tenho que gastar 1 hora na edição, porque senão o YouTube arranca minha cabeça. E depois de provocar ele um pouco, ela explica pra ele que aquele amuleto que ele tem era o que o protegia e ocultava ele de todo o mal, mas que agora o amuleto perdeu o efeito e agora vários tipos de monstros conseguem vê-lo. E como ele era de uma família que exterminava esse tipo de criatura, ele é meio que muito odiado por esses bichos. Mas que por um juramento antigo feito pela família dessa garota, a partir daquele dia ela iria protegê-lo. E aí ele faz a pergunta que todo mundo tá se fazendo até agora: quem é tu, mulher? Fala logo. E então ela fala. O nome dela é Himari, e ela também é uma espécie de monstro, que na verdade é um gato que pode se transformar em humano. E lembrando, ele é alérgico a gatos. E como se não bastasse, temos outra cena super clássica. Do absoluto nada, a Rinko aparece e entra no quarto, vendo essa cena ao entrar. E quem acaba apanhando? Ele, é lógico. Coitado do cara, bicho. Tô com dó já. E não me surpreendo com mais nada desse anime, já que no dia seguinte ela se transfere para a escola dele, e a Rinko ainda tá com ciúme. Quando já estavam em casa, a Himari explica que a família dele era de uma linhagem de exterminadores de Onis. Por um momento eu achei que eu tava resumindo o anime errado. Mas não só Onis, criaturas semelhantes em geral, chamados de Ayakashi ou Yokai, e que a maioria dos Ayakashis menosprezam os caçadores por matarem muitos deles. Mas um dia, um
exterminador decidiu não matar um Ayakashi, e o Ayakashi em questão era um antepassado da Himari, que ao ser poupado jurou à família do Yuto que o serviriam para sempre, e por isso ela está ali. Enquanto isso, a Rinko continua com ciúme, só pra vocês saberem. E por causa do ciúme e também uma certa inveja do tamanho dos opais, a Rinko decide chamar a Himari para um duelo em vários esportes, e perdeu igual eu quando tô jogando contra um amigo SSL no Rocket League. Aí a Rinko fica com raiva e acaba exagerando nas palavras, chamando ela de monstro na frente de todo mundo, mas ela parece não ter se afetado muito com isso. Mais tarde, o Yuto e a Himari se encontram na escola e tem uma conversinha básica sobre como ele está se sentindo com a presença dela, e o cameraman aproveitou até esse momento para me dar trabalho na edição. Aí ela fala uma coisa que dá a entender que eles já se conheciam antes, e uma coisa que eu esqueci de mencionar é que o Yuto não se lembra bem do que aconteceu na infância, que fortalece ainda mais a ideia de que eles já se conhecem. No outro dia, a Rinko, ainda se sentindo mal com as palavras que disse, vai se desculpar, e quando ela abre a porta do quarto dele, tenta adivinhar. Eu nem preciso falar, né? Ela encontra os dois juntos na cama. E quem apanha? Pois é. Aí vemos aquela caixa d'água que a Himari furou naquela luta. E a água pingando começou a se mexer e virou uma garota. Ok, animes, né? Fazer o quê? E ela começou a dizer que os exterminadores não têm permissão para viver. Aí o episódio acaba. E esse resumo ficou quase no tamanho do episódio inteiro, então chega por hoje. Se quiser ver a continuação ou outros resumos, se inscreve aí no canal. Fui!